Vamos serenando nossas mentes, nossos corações e sintonizando com o alto, com o nosso Pai, com o amigo e Mestre Jesus, com a espiritualidade superior, encarregada desse momento de estar conosco, também com os nossos protetores, o anjo guardião de cada um de nós, pedindo o amparo e a proteção, para que consigamos, todos juntos, estudar com discernimento essa boa nova que o Mestre há mais de 2000 anos nos deixou. Pedimos também ao nosso mentor espiritual, Miramês, e a sua equipe, que conosco permaneça, nos intuindo, para que consigamos, da melhor forma possível, tirar proveito desses ensinamentos que hoje nos serão passados, tanto no Evangelho, no item que citamos, e também no estudo da nossa doutrina. Pedimos assim o amparo e a proteção para todos nós e também aqueles irmãos nossos que não puderam participar do encontro, que também sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, de muito entendimento, e que consigamos, através desse estudo, colocá-lo, mesmo que palidamente, em prática, nos tornando assim, cada dia, um pouquinho melhores, galgando a cada estudo um degrau a mais desse aprendizado, desse progresso que estamos adquirindo, Tá com frio? caminhando com passos firmes e seguros à luz do Evangelho, em direção ao nosso Pai. E assim seja. Estão abertos os nossos trabalhos. Passo para Marilene, então. Então, queridos irmãos, conforme o combinado, nós vamos ver o Evangelho no capítulo 18, os itens 6, 7, 8 e 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva e os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, de que serve, porém, lhe chamarem
Mestre, o Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os homens com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos isto, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas, que cometeis adultérios. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. São eternas as palavras de Jesus, porquanto são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Este é o nosso evangelho, queridos. Daí, claro, buscamos alguma coisa para nos auxiliar, em forma de perguntas sobre o evangelho. No livro Roteiro Sistematizado, tem umas questões para a gente refletir. Por que todos os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus? Porque a estrada no reino dos céus só é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus, segundo os preceitos de Jesus, e nem sempre o balbuciar de palavras, reverenciando o Senhor, é acompanhado de atos que caracterizam e significam o verdadeiro cristão. Os atos exteriores de devoção, as expressões bonitas, sem o sacrifício do nosso orgulho, egoísmo e cupidez, nada valem aos olhos do Pai. A eles interessa o que vai em nosso íntimo. Desculpem, é a ele, porque está se referindo ao Pai. Onde buscar a lei de Deus para reconhecê-la? No reduto da nossa própria consciência. Além disso, o Evangelho de Jesus
é repositório inesgotável de seus ensinamentos, sob a forma de lembrete e convite permanente à nossa reforma íntima. A gente já ouviu reiteradas vezes a respeito de onde está escrita a lei de Deus, não é? O nosso livro dos Espíritos. Kardec pergunta e os irmãos luzeiros respondem. É na nossa consciência. Com a humildade de coração e a fé em Deus e no futuro, nos é permitido compreender melhor as suas leis. E que lição a passagem nos ensina? Que só teremos sucesso em nossas obras se, na sua elaboração, levarmos em conta os preceitos divinos, que nos recomendam agir com prudência, coragem e boa vontade. O espírito deve ser conhecido pelas suas obras, e estas devem estar sustentadas em bases sólidas. O que é necessário o homem fazer para conquistar o reino dos céus? Usar os recursos intelectuais, morais e materiais de que dispõe para realizar tão bem quanto possível a tarefa que lhe cabe como cristão, e todo bem ao seu alcance, seguindo sempre o roteiro traçado por Jesus. Só chegaremos a bom termo, no cumprimento das tarefas que nos compete realizar, se tomarmos por base os mandamentos divinos. Quer dizer, então, que as orações que proferimos com palavras abundantes e enaltecedoras ao Criador não são bem recebidas por Ele? Não é bem assim. Toda oração, qualquer que seja a sua forma, é bem recebida por Deus, desde que parta de um coração sincero e puro e seja secundada por atos que enobreçam e justifiquem. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Qual é o papel da religião no relacionamento da criatura com o Criador? Esclarecê-la quanto aos procedimentos e adotar em sua vida, objetivando sua ascensão até o Pai, já que o processo de salvação é individual e em função das obras de cada um. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. A que constituição na terra se vincula ao Evangelho? A nenhuma. O Evangelho é roteiro de luz para todas as criaturas que, tendo-o à frente de todos os seus atos, renovarão a sociedade humana para a implantação do reino de Deus na terra. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Daí encontramos também, queridos, uma mensagem, desculpem, no livro que foi psicografado por Chico e por Valdo Vieira, com o título de O Espírito da Verdade. É um livro com mensagens ditadas por vários espíritas, e a mensagem de número 12, com o título de Em Plena Era Nova, nos diz: há criaturas que deixaram na terra, como único rastro da vida robusta, que usufruíram na carne o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil,
nenhuma reminiscência com base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo a ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmo, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução, e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos e seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como a chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia, renasça a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrerão as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Quem ditou foi Eurípides Barçanufo. Queridos irmãos, a gente, à medida que vai lendo, vai vendo tanta coisa que a gente aprendeu no decorrer da vida da gente e com as leituras. Essa mensagem do Barçanufo nos diz que a gente já foi isso. A gente, em vidas anteriores, a gente cuidou mais de nós, né? E hoje a gente tem consciência e está sendo esclarecido. E olha o que diz o texto, né? Que a gente precisa usar todos os nossos conhecimentos, intelectual, moral e material, utilizar tudo isso em benefício do próximo. Hoje, com o conhecimento da doutrina, a gente tem muito claro e muito forte que não dá para a gente ser feliz vendo alguém do lado da gente infeliz. A gente já tem muito forte isso, e a gente sofre vendo as pessoas sofrerem. E daí o que a gente tem para ajudar? O que a gente pode fazer para ajudar? Então, conhecendo a doutrina, a gente sabe que o Evangelho nos ensina sobre a caridade material, a caridade moral, e daí a gente sabe que a mais fácil de praticar é a material. A gente facilmente tira alguma roupa do guarda-roupa, um calçado, um alimento e doa. Mas a moral, quando a gente precisa ficar do lado de alguém, emprestar o ombro, o ouvido, ou até mesmo em silêncio, a gente muitas vezes
se considera muito importante, a gente não tem tempo para perder, a gente é muito ocupado. Frequentemente nós ouvimos pessoas dizerem: "Ah, mas vocês fazem isso porque vocês têm tempo. Eu vou fazer isso quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo". Queridos, muitas vezes as pessoas nem aposentam e nunca vão ter tempo, porque a gente sabe, até tem umas orientações assim da própria física, da lei da física, que diz que assim, que quando a gente chegar numa cidade diferente e precisar de uma informação, procura pedir para alguém que está ocupado, que está passando rápido por você. Porque a pessoa que está parada, a matéria inerte tem tendência para permanecer inerte. E quando a gente vê os nossos históricos de vida, o que a gente fez, teve período da vida da gente que a gente tinha tanta atividade, não é? Hoje eu brinco, a cabeça está com uns 20, mas o corpo está com 72. Não tem mais jeito. E a gente dava um jeito para tudo. Então, agora, a gente deve continuar. E sempre encontrando, sim, um tempo para olhar para o próximo. Que felicidade eu vou ter se eu vejo alguém sofrendo. Eu tenho que fazer a minha parte. E claro, queridos, muitas vezes a gente não tem o material para ajudar daquilo que a pessoa precisava, mas a gente sabe que sempre tem alguma coisa para dar. E é isso, queridos, eu confesso para os irmãos que já vi muitas vezes este evangelho, e a cada dia que passa, e cada vez mais que a gente ouve, a gente pensa, não é? Como eu posso me classificar? Eu sou esse tipo aí que diz Senhor, Senhor, e que glorifico o nome do Pai, e que tenho palavras bonitas porque eu li dos livros bons, né? É isso que eu sou? Ou eu já estou conseguindo praticar um pouco? E outra coisa que me chamou bastante atenção, que a gente sempre pensa, muitas vezes, querer mudar o outro, né? E ali fica muito claro que o trajeto para Deus é totalmente individual. Como é bom conhecer a doutrina e como é bom ter essa certeza, porque agora a gente pensa que não pode mais fazer o que fazia antes, né? Agora eu sei que não devo. E Jesus disse, né, queridos, há mais de 2000 anos, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele nos deu bastante. Como nós temos para agradecer, né? Perfeição física. Agora a gente vendo tanta gente sofrendo. É impossível, queridos, a gente ir tomar um café da manhã sem agradecer a Deus. Tanta gente não tem o nosso café. Tanta gente não tem a nossa casinha, né? Nosso agasalho. E claro, tanta gente não tem essa família maravilhosa, que vocês são a nossa família. Que bom que a gente se reencontrou. Obrigada, queridos. Eu prefiro ouvir os nossos irmãos, que eu sei que fazem comentários que nos ajudam a crescer. Tu quer comentar alguma coisa, maridinha? Ah, ele quer comentar no final, tá, queridos? Ah, então deixamos ser ligar o final, então. Muito obrigado, Marilene. Muito boa a tua explanação. Isso, eu sempre digo, a gente vai ouvindo palestras, ouvindo a explanação de um texto do Evangelho, e ouvindo, né, a Marilene falar, a gente tem a estrada pavimentada para seguir, mas muitas vezes nós preferimos, por escolhas equivocadas nossas, seguir na estrada enlameada, mas a gente tá tentando sair dessa estrada enlameada, né? Mas eu estava pensando, enquanto você falava, eu estou nessa estrada e vou tentando sair dela, mas eu dou as escorregadas de novo para dentro dessa estrada. Mas um dia a gente vai conseguir, porque nós agora, com a doutrina dos espíritos, nós sabemos qual é a estrada, não é? Então, nós já temos a visão dessa estrada segura para nós irmos em direção ao Pai.
mas nós ainda estamos escorregando, mas nós vamos chegar lá. Muito bem, Marilza, posso passar para ti, Marilza? Ok. Então, parabéns, Marilene, assim, a sua explanação foi maravilhosa, né? E eu tinha anotado, hoje eu lendo, e eu tinha sublinhado aqui o que me chamou muito a atenção do texto, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. E o único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e da caridade. Aí eu encontrei aqui na questão 125 dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Até acho que a gente já viu essa questão em outros estudos, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E aí continua, mas o que nós devemos seguir, então, é Jesus, né? E a Marilene agora me fez lembrar também a questão mudar o outro, como a gente tenta, mas a gente esquece que não é nós que temos que mudar, nós temos que mudar a nós mesmos, né? Mas não o outro. E eu passei esses 33 dias em Passo Fundo, e muitas vezes eu, meus irmãos, tentando mudar a nossa mãe. Ela vai completar agora 88 anos, e o pai já completou 92. Mas ela acha que ele continua com os 88. Então, ele tem que fazer as coisas que ela faz. E outras coisas mais. Agora, com toda essa situação do Rio Grande do Sul, em que eu estava lá, vamos doar isso, vamos doar aquilo. Ela tem uma resistência muito grande, sabe? Quanto a isso, muito grande. Então, a gente que estuda, a gente que está nesse caminho, mas você vê, meu Deus, para que esses copeiros cheios de roupa? Para que comida que eu fui ver vencidas, né? Leite condensado vencido, enfim, horrores de coisa. Mas aí depois você tenta dizer, não, hoje eu não vou brigar, eu não vou, né? Mas quando você via, você, alguma coisa saiu. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu não posso fazer. Eu estudo tanto, eu vejo, a gente está participando, por que que eu estou, né? E hoje a gente está aí, todos nós, e porque essas atitudes minhas, no caso, né? Então a gente se cobra muito também, né? Mas é bem complicado. E é a mudança dela, é com Deus, né? É Deus que vai que vê isso, que não é eu, meus irmãos, que vamos mudar. A gente mudou muita coisa lá, que é para o bem deles, né? Uns corrimão, uma coisa aqui, outra coisa, no caso mais material. Mas as atitudes dela, não, a gente nem deve, né? Então, assim, e eu me fez muita falta nessas semanas todas que eu fiquei em Passo Fundo, que era horário de dar janta, de ver a medicação do pai e dela, e olha, tomou remédio, ó, já é 9 horas, ou então, agora está jantando. E assim era o dia todo, né? Então eu senti muita falta do estudo e não consegui pela primeira vez, porque sempre eu vou, nem que seja para ficar 8 dias, mas eu vou no caminho da luz, né? E essa vez eu não consegui ir nem um dia. Só fui na Dona Marilena em São Edgar. Só uma chegadinha rápida, mas
mas não consegui, mas era muita chuva, não deu, não deu. Mas, enfim, é a lei do amor, né? O principal de tudo, a lei do amor é seguirmos a, né, a lei e a Jesus. Essa é a minha colaboração de hoje. Obrigado, Marilza. É que às vezes nós esquecemos que os nossos papais, quando chegam a certa idade, eles se tornam crianças de novo, né? E quando nós criamos nossos filhos, nós tivemos a paciência de ensinar os pequenininhos, né, o caminho para cá, o caminho para lá. Mas quando nossos pais se tornam crianças de novo, às vezes a gente esquece, né? Mas faz parte. Isso faz parte e um dia todos nós vamos entender e vamos conseguir mudar principalmente uma pessoa, que é a nós mesmos, né? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Pode. Gratidão, Marilene. Fiquei encantada sempre com as suas mensagens. Gratidão mesmo. Gosto muito de te ouvir. Então, eu tenho aqui alguns apontamentos também, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Como a Marilene diz, só entrarão aqueles que cumprirem as leis de Deus. Com muita frequência ouvimos no meio social a afirmativa de que os tempos estão chegados. Sim, o tempo sempre esteve à nossa disposição. No entanto, o que se entende com tal conceito é que o momento atual é o propício ao desenvolvimento de ações que nos possibilitem a prosperidade espiritual. Em realidade, os problemas que atormentam as criaturas no mundo já estão plenamente detectados. O que está faltando, em verdade, é que nos lancemos a trabalhar com afinco e perseverança na solução definitiva dos mesmos. Sim, os tempos estão chegados, mas para o trabalho, para as ações concretas e decididas, para que arregacemos as mangas e realmente saiamos a proibir. Jesus, dialogando com Pedro, ensinou o valor e a necessidade do perdão. E o que fazem as criaturas ante as intrigas e atritos? Falar de perdão é importante, mas muito mais importante é perdoar indistintamente. O Mestre nos conclamou a amar ao próximo como a nós mesmos. Que tipo de comportamento estamos exemplificando junto àqueles que caminham conosco no cotidiano? Conseguimos amar mesmo aqueles que causam aborrecimento? E além de observarmos atentamente os ensinamentos teóricos de Jesus, imprescindível se torna transformá-los em ações definitivas num trabalho sem esmorecimento em favor da implantação do reino de Deus na terra. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. Temos que partir para a ação, né? É a minha contribuição hoje. Obrigado, Kátia, muito bom. Isso é um alerta que nós temos que estar sempre conscientes. Não basta, né, professarmos a doutrina espírita sem colocar ela na ação, né, que é o Senhor, Senhor. Vita, posso passar para ti, Vita? Em primeiro Daniel, lugar, eu queria... Oi. foi a Fátima que falou, tá? Não foi a Kátia. Oi? Foi a Fátima quem falou. Ah, Toda desculpa, faz isso. desculpa. É a idade, não se preocupe, é a idade. Tem que ter paciência, né? Lembra? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas a todos, a dona Marilene em especial, de ter chegado atrasada. Estou com a filha viajando e ela me ligou e daí a gente precisa prestar atenção neles também quando estão fora, né? E é por isso me atrasei para entrar na aula. Mas, enfim, todos falaram muito bem, a dona Marilene, a Fátima e a Marilza. E assim, sobre a leitura de hoje, eu me cito como exemplo
que eu fiquei muito tempo afastada do centro, muito tempo afastada fisicamente, né? Não indo no ESD do centro e mesmo das doutrinárias e tudo. E felizmente voltei às aulas e voltei a frequentar de novo. E digo para vocês que o que me fez voltar foi a aula e a doutrinária que eu tive que fazer sobre a porta estreita. Então, realmente, se nós não desistirmos, se nós procurarmos sempre ficarmos no caminho, seja ele o caminho que for, aqui ou pessoalmente, melhor pessoalmente, né? Nós não sairemos, até podemos sair, como diz o Daniel, né? Um pouquinho do caminho, mas a gente volta. Vamos trilhar o caminho e fazer, como dizia minha afinada mãe, um dia de cada vez, né? Para sermos pessoas melhores e para nos construirmos devagarinho. Eu acho que essa seria a minha contribuição para hoje, porque eu peguei o bonde meio andando, né? Eu até dei uma lida na leitura de hoje, e eu acho que seria mais ou menos isso que Jesus quis nos passar, né? Que não importa quantas vezes a gente cai, mas da maneira como nos levantamos para seguir caminhando no seu caminho, para nos tornarmos pessoas melhores, né? E espíritos que estão procurando se tornar espíritos melhores, né? É isso aí. Obrigado, Rita. Mas bem como diz Emmanuel, né, melhor 5 minutos que nada. E o importante é retornar. Olha a parábola do filho pródigo, né? Então, o importante é estar de volta, não importa o tempo que ficou fora. Às vezes as pessoas se preocupam, já fiquei 1 mês, 2 meses fora. Mas retorna, o importante é retornar, é seguir estudando. Porque deu aquela saidinha, mas volta. O importante é a volta, não o tempo que esteve fora. E continuar os estudos, continuar o aprendizado. E quando a gente volta é que a gente vê o quanto realmente faz a diferença a gente estar de volta na casa. O quanto faz a diferença você estar de volta às aulas e de volta à casa de origem da gente, né? No meu caso é o Caminhos da Luz. Então, eu estou com o Rodrigo, que foi meu colega, quando eu parei, foi meu colega e hoje é facilitador. Coisa mais querida e tudo, me acolheu com muito amor, com muito carinho, e sigo no estudo com ele de novo, retornando desde o começo, mas sempre é um começo. Se eu precisar nessa encarnação começar 10, 20 vezes, vou começar 10, 20 vezes, quem sabe? Somos espíritos milenares, né? Uma hora dessas a gente termina o estudo, né, Daniel? Devagarinho. A gente está sempre recomeçando alguma coisa. Eu comecei em 2013, então fazem 21 anos. Eu já estou em grupo de estudos. Então, quantas vezes eu já comecei e já reiniciei, não é? Porque eu vou até o final, volto, começo de novo, e a cada recomeço é sempre um novo aprendizado, né? Então, nós nunca cessamos de aprender. Se o Divaldo ou estudou o Livro dos Espíritos mais de 50 vezes, né? Quem sou eu para ter estudado 2, 3 vezes a doutrina dos Espíritos e achar que já sei alguma coisa? Então, o importante é estar de volta. Kátia, eu vou passar para ti, Kátia. Agora sim, para ti. Agora sou eu. Bom, gente, a primeira coisa, se por acaso eu sumi do estudo, é porque o meu bairro inteiro está sem internet, e a minha filha já entrou em contato com eles estão tentando arrumar, então ainda há pouco caiu. Então, se eu sumir daqui é por causa da internet, mas eu volto. Quero agradecer a dona Marilene pela dedicação que ela tem, pelo estudo, pelas palavras que ela trouxe para a gente, né? Sempre o ensinamento. E ela mesmo, com todas as ocupações dela, que a gente sabe, ela tem o respeito pela doutrina e ela se mantém e ela ainda contribui para o nosso aprendizado, né? Enquanto a dona Marina estava falando e as meninas também, e como a nossa conversa no início, lá antes de começar o estudo,
me veio à mente, e eu respeito muito a minha intuição, eh, a responsabilidade das pessoas que são líderes de alguma forma, o líder religioso, né, independente da religião, qualquer uma, né, a responsabilidade, o compromisso que eles, deveriam ter, e muitos têm, eh, em ser exemplo, né, não só pregar, mas ser exemplo, mas viver no exemplo, viver na palavra. A gente vê tanta coisa, tanta barbaridade, meu Deus, tantas coisas erradas, mas também tantas coisas boas, né. Então eu pensei nisso, na responsabilidade dessas pessoas como líderes, né, como condutores, de pessoas que muitas vezes não têm orientação, estão perdidos na vida, precisam de apoio, precisam de apoio espiritual, moral, não só material, né, como a dona Marlene citou. E aí eu também, coloco aí os líderes de grupo, por exemplo, né, o Daniel, a dona Marilene, no trabalho que ela desenvolve, como é importante, né, a responsabilidade, o peso que tem, da condução de pessoas que estão querendo aprender e caminhar pelo certo, né, e fazer o que tem que ser feito, né. Então eu me recordei disso, e que nós sejamos de alguma forma, ainda que para uma pessoa, ainda como exemplo, que a gente procure sempre caminhar aí no caminho do bem, né, não só pela nossa evolução, mas também, com a responsabilidade de auxiliar o outro na evolução dele. Era isso, Daniel, obrigada. Obrigado, Kátia. Realmente, aí eu lembro do Emmanuel, né, quando disse para o Chico as 3 coisas que precisavam: disciplina, disciplina e disciplina. Se nós não tivermos disciplina, o José Herculano Pires diz, diz interessante o que ele diz, que não se estuda a doutrina espírita a priori, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas com muita dedicação e disciplina, porque é um aprendizado que nós vamos colocar em prática depois. Então, nós temos que exemplificar com coisas boas. Por isso, inclusive, o cuidado com os desvios doutrinários, né, porque nós vamos estar incentivando outras pessoas a nos seguir quando nós exemplificamos. Nós vamos incentivar as pessoas mais com exemplo do que com o que nós estamos dizendo, né? Gorete, vou passar para ti, Gorete. Boa noite. Eu acho que eu tenho muito pouquinho para falar, né? Porque todo mundo já explanou bastante, mas me chamou bastante atenção ali sobre a construção, né? Sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, né? Então, a nossa construção como seres espirituais, para que tenha solidez, né? Acredito que isso tem com os estudos que fazemos, né? Que nos propiciam o entendimento das leis morais, das leis espirituais, da mensagem real do mestre, né? Que a gente sabe que é de caridade, de amor, mas como colocar isso nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, na atualidade, né? Nesse momento que a gente vive hoje, entendendo como era naquele tempo e que a mensagem dele é eterna, será para sempre, né? E como nós possamos interpretá-la para que as nossas paredes da nossa casa mental possa ser sólida, assim como o solo onde ela será colocada, né? E que a gente não venha a perdê-la, perder todo esse conhecimento, todo esse entendimento, a fé robusta, raciocinada que a doutrina nos proporciona. Eu entendi assim. E isso me chamou um pouquinho, né? Claro que tudo estava muito bom. Obrigada. Obrigado, Gorete. Então, eu vou fazer minha parte, vou deixar o senhor ligar a última, então. Quando a Kátia falou
sobre os líderes, né? Muitas vezes estão perdidos, cometendo equívocos. Eu estava lembrando no que eu estava lendo aqui, que me chamou a atenção, porque é interessante, eu gosto muito da parte histórica e científica da doutrina espírita. Então, sempre a minha mente me puxa para esse lado, né? E eu achei interessante que aqui eu estava relendo, né? Quando Cristo disse, né, eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério, retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. E aí eu voltei no tempo, né? Voltando lá, quando a gente fala em Igreja Católica, não se fala porque a gente tem um preconceito com a Igreja Católica. É que a Igreja Católica foi, na verdade, a primeira das religiões, vamos dizer assim, constituídas, né? Porque antes não existia uma igreja constituída. Então, ela foi a primeira, que foi fundada lá em 325, né, por Constantino. E aí eu estava lembrando desse período todo que eles subjugaram a humanidade, né? Cometeram crimes bárbaros em nome de Deus, de Jesus. Então, demonstra que esses líderes não entenderam nada do que o mestre deixou como ensinamento, e não em palavras, e não em escritos, porque Jesus não escreveu nada, ele apenas falou e exemplificou. Quando a gente via assim, as heresias, as vendas de indulgências, as cruzadas, matavam em nome de Jesus, quando tornavam as pessoas hereges e queimaram nas tais fogueiras santas, como Kardec foi queimado na fogueira, né, quando foi padre, uma encarnação dele como Jan Hus, né? Então a gente vê assim como esses líderes se equivocaram, porque eram seres humanos iguais a nós, com muitos equívocos ainda, e eles interpretavam lá da forma deles o que o mestre deixou de ensinamento, colocando de uma forma equivocada, porque somos espíritos ainda muito equivocados, né? Então, a gente vendo assim, esses dias eu estava olhando, até acho que eu já passei no grupo, uma mensagem psicografada do Manuel Viana de Carvalho, pelo Divaldo Franco, quando ele diz que a Inquisição, a Santa Inquisição, como dizia a Igreja Católica, atrasou a nossa evolução em 500 anos. Veja, nós já podíamos estar aonde? Num planeta, num mundo de regeneração, não é? E agora, que esses últimos acontecimentos ainda vai atrasar um pouco mais. Só que agora, esses espíritos ainda muito equivocados e que não têm intenções de se regenerar, vão ser exilados em outros mundos. Porque a Terra precisa sair desse marasmo que nós nos encontramos, né? Então, voltando ao nosso Senhor, Senhor, aqueles que dizem, né? Nós não devemos esquecer que nós seremos julgados conforme as nossas obras. E esse é um princípio que nós temos intuitivo, uma intuição nossa, né? Uma verdade que temos e só não entendem as pessoas que ensinam que a humanidade inteira existe e é de responsabilidade de um homem só, que as escrituras chamam de Adão, né? Que Adão cometeu o pecado, como é o pecado original, e nós estamos nesse pecado até hoje. E que a humanidade toda descende de Adão e descendeu como pecadora. Então vejam como nós somos colocados de uma forma que a nossa consciência tem que estar sempre pesada, né? Nós martirizamos a nós mesmos. Então, quando o mestre diz que nem todos que dizem Senhor serão ouvidos, o que quer dizer? Quer dizer que não vão entrar no reino de Deus aqueles em que as palavras não correspondem com seus atos.
É isso que quer dizer o Senhor, Senhor, não é? Então, as palavras dessas pessoas, elas vão se perder no caminho, não vão chegar até Deus. Então, nós devemos sempre praticar o que ensinamos, que é exemplificar, como nos fez o mestre, né? Então, imagina nós espíritas que estamos aqui falando, não só aqui no grupo de estudo, mas quando nós falamos fora daqui, que as pessoas sabem que somos espíritas, né? As pessoas nos têm como exemplo. Então, é a nossa responsabilidade, né? Porque não basta nós nos admirarmos com as leis de Deus e as acharmos perfeitas, né? Se não nos esforçamos pelo nosso aperfeiçoamento e obedecendo essas leis, será sem sentido nós as admirarmos sem as colocarmos em prática, não é? Assim como será bem sem sentido nós nos dizermos cristãos. Se nós procedemos de forma contrária ao que o Cristo nos ensinou, e nos declaremos espíritas, se vamos continuar iguais ao que éramos antes de conhecermos o Espiritismo, e nos afirmemos, por exemplo, médiuns, e que usemos dessas faculdades mediúnicas que temos, se não pusermos em prática esses ensinamentos que temos recebido, se não nos utilizarmos dessa faculdade da mediunidade com consciência do nosso dever cristão, com que propósito? E servir a causa da verdade, que é a causa de Deus, de nos esforçarmos o máximo que pudermos para a nossa melhora e daqueles que conosco convivem, dando-lhes o quê? O exemplo, o testemunho dos nossos esforços esses que nós estamos empregando para progredir. Aquele médium, por exemplo, que promete, e quando pratica abusos, o médium que não pratica a humildade, que falando um pouco de mediunidade sobre o Senhor, Senhor, né? E que ele não pratica a humildade, o desinteresse no uso da sua mediunidade, né? Não usa das suas faculdades mediúnicas, com o único princípio exclusivo de fazer do exercício contínuo da caridade com essa mediunidade, tanto para encarnados ou desencarnados, né? Seria uma propaganda séria, né? Contra a doutrina espírita e contra a lei de Deus, a lei de Jesus. Então, cooperemos com a doutrina dos espíritos e os seus mensageiros com a mediunidade consciente, isso falando um pouco aos médios, né? E para nós espíritas, a prática da doutrina que nós professamos é tudo. Mas nós temos que entender que muito nos será pedido, muito nos será cobrado, porque muito está sendo dado, não é? Esse estudo está nos dando condições de melhor entender o caminho que devemos seguir. Então devemos nos preparar todos nós, que nos dizemos espíritas, para prestar contas do que nos está sendo ensinado. Então, ao nós observarmos essas duas palavras utilizadas por Jesus, né? Senhor, Senhor, o que elas demonstram? Demonstram também a nossa fragilidade na intenção, a nossa intenção de praticar o bem. E nós podemos ser envolvidos pelas nossas imperfeições, essas que ainda trazemos lá no nosso íntimo, no nosso interior, né? E muitas vezes nos tornam instrumento do mal, instrumento de equívocos, né? Então é por isso a necessidade permanente nossa de vigilância, de esforço contínuo para o desenvolvimento das virtudes. Lembra que nós já vimos o texto sobre as virtudes, né? Então, na verdade, se no passado nós fizemos mau uso, utilizamos mal os ensinamentos do Evangelho, devemos entender que agora que estamos recebendo a bendita oportunidade de reparar todos esses equívocos cometidos por nós num passado talvez não muito distante, né? Reparar esses equívocos, colocar em prática agora com acerto os ensinamentos de Jesus. Então precisamos ainda aproveitar essa chance de progresso
essa bênção que está nos dando o Pai, em poder ter adentrado a doutrina dos Espíritos, né, para melhor reparar nossas faltas cometidas anteriormente e investir ainda mais na nossa melhora espiritual. Então, Jesus chama de sensato quem deseja erguer o quê? Só um minutinho que eu vou ver que alguém está querendo entrar aqui no nosso grupo. Tá. Agora vamos seguir, que a Márcia pediu para entrar aqui. Então, como o mestre nos disse, né, que é sensato quem deseja erguer, então, o edifício da própria construção espiritual sobre a rocha, né? Mas é insuficiente apenas desejar, nós temos que fazer. O sensato, então, é que quando alguém de nós age, pensa com cautela, com prudência, que é previdente e precavido. Não é suficiente nos autodenominarmos homens de fé, ter títulos obtidos em alguma religião, ou se dizer adepto de uma religião, assim como nós nos dizemos adeptos da doutrina espírita, né? Então é muito mais que isso. É necessário conhecer, refletir e vivenciar as lições do Evangelho, principalmente, trabalhando no nosso dia a dia as imperfeições espirituais que ainda temos. E nessa época atual de transição planetária que estamos vivendo, nos pede, então, uma postura mais firme, mais decisiva por parte nossa como discípulos do Cristo, e mais por sermos ainda espíritas. Nós temos um entendimento além que a doutrina dos espíritos nos dá. Então, chegou a hora de nós colocarmos em prática esses ensinamentos do Evangelho, e não dizermos só Senhor, Senhor, né? E ficarmos na palavra vazia. É hora de construirmos a nossa casa espiritual, como diz o Evangelho, na rocha, que vai resistir a todas as intempéries da existência. Então, com o espírito fortificado pelo conhecimento que estamos tendo com a doutrina dos espíritos, das leis divinas, nós vamos triunfar sobre as nossas vicissitudes, essas vicissitudes terrenas, e vamos edificar nossas vidas, então, em bases sólidas, que a doutrina dos espíritos vai nos dar essa base sólida, que não vai poder ser abalada pelas ilusões que nós estamos vivenciando hoje na Terra, né? Então, quem ouve a palavra de Jesus é aquele que estuda o Evangelho. Mas não basta nós estudarmos ou ouvirmos a palavra, nós precisamos observá-la e viver de conformidade com o que nós aprendemos. Não basta só nós ouvirmos e acharmos lindo, maravilhoso. E para encerrarmos, eu peguei 2 mensagens do Emmanuel em que ele vai nos falar sobre essa passagem evangélica. Achei muito interessante. A primeira mensagem diz assim: não basta dizer Senhor, Senhor. Equivale a assegurar que a fé não satisfaz por si só. Em nossa suspirada ascensão às bênçãos da vida imperecível. Observação simples da experiência vulgar confirma-nos o acerto. O edifício, para erguer-se com segurança, exige plano adequado, mas não basta o projeto valioso para que a obra se concretize. O lavrador, sem a preparação justa do campo, não se abalançará naturalmente à sementeira, mas não vale tão somente o amanho do solo para que a colheita farta lhe coroe a tarefa. No levantamento da casa, é imperioso que o arquiteto mobilize com atenção os materiais e instrumentos imprescindíveis, aproveitando a cooperação de braços obedientes, a fim de que a construção se materialize. E na lavoura comum, é indispensável que o operário da gleba se consagre ao suor dia a dia, com a sustentação da semente escolhida para que o pão mais tarde lhe sirva à mesa. Nas esferas do espírito, prevalecem os mesmos princípios e vigem as mesmas leis.
Cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Não bastará se refugie na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. Não é suficiente a visão do céu para equacionar as exigências do aprimoramento a que deve afeiçoar-se na terra. É inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação, para que a nossa confiança não seja infortunado jardim de entorpecer-se nas trevas. Compreendamos que Jesus admitisse a fé inoperante como penhor de vitória na vida. Não teria descido da glória celestial para sofrer o convívio humano, testemunhando no próprio sacrifício as suas grandes lições. E abraçando o serviço da redenção que nos é necessário, estejamos empenhados na edificação do bem de todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos a preço de trabalho e abnegação, e ascender em favor dos outros com a sublimação de nós mesmos, a bênção da própria luz. Do livro Escrindo de Luz, capítulo Fé e Ação. E a segunda mensagem, não basta dizer. Então diz assim: não bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. Muitos clamam pela proteção do Mestre em lágrimas de amorosa compunção, mas não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo benfeitor divino, à maneira de crianças caprichosas, habituadas a viciosas exigências. Muitos apelam para Jesus, reclamando-lhe socorro e assistência, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhes couberam no mundo. Entretanto, são cegos para os fardos pesados que os vizinhos suportam heroicamente, e incapazes de oferecer a mais leve migalha de cooperação ao próximo sofredor. Muitos repetem o nome do amigo celeste, não para materializar-lhe os princípios sublimes no mundo, mas para conquistarem destacado lugar no banquete da dominação humana. Muitos se reportam ao mestre da cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia, conservam-se em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu. Entre as criaturas da humanidade, o problema da redenção não está situado nos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração, em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros em favor de nós mesmos. Apliquemo-nos, pois, à ação permanente do bem e convictos que cada um será dado segundo as próprias obras. Procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo do Espiritismo, que nos oferece recursos sublimes à sementeira de nossa felicidade imortal. Lá na revista Reformador, dezembro de 1955, página 287. Então, pessoal, era isso que eu tinha a minha cooperação para hoje. Vou passar, então, a palavra final ao nosso querido Edgar. Me ouve direitinho? Eu estou com a voz muito baixa, mas queria me solidarizar com a Gorete. Gorete, para um pouquinho, né? Eu fiquei para ouvir todo mundo primeiro. Não tenho que falar com isso. Mas assim, gente, como todos vocês falaram palavras bonitas, tudo que vocês falaram foi muito certo, muito correto. Estou muito feliz em falar. O Daniel deu uma aula para nós agora também. E a Marilene foi muito feliz também no início ali, o evangelho dela, né? Muito bem. Mas assim, gente, olha, o resumo de tudo isso aí que a gente fala, a humildade, né? Vamos tentar desenvolver a humildade. Eu fico pensando assim, ó, todos nós fizemos um pacto com nossa reencarnação, projeto que a gente fez, né? Projeto reencarnatório nosso, de cada um. São promissórias que nós assinamos. Tem uma minha amiga nossa do Caminho da Luz que disse assim para mim: "Seu Edgar só não pode morrer. Só não pode morrer porque com quem eu vou falar depois?"
o senhor morrer. Eu não vou morrer mesmo. Que bom que o senhor não vai morrer. Eu vou morrer enquanto não pagar a última promissória. Se eu não pagar a última promissória, eu não vou morrer, não. Se morrer, a gente não morre, né? Mas enquanto eu não pagar a última promissória que eu assinei, eu não posso sair desse plano aqui. A não ser que eu estrague meu vestimenta física, né? Aí o Papai do Céu recolhe a gente para não se desgastar mais. Mas enquanto eu estiver aqui, eu estou a promissória em aberto ainda para cumprir com elas. Assim, Daniel e pessoal, eu nunca fui cobrado tanto na minha vida como esses dias agora que eu estou paradinho aqui em casa, paradinho, quietinho aqui, né? Um anjo da guarda me cuidando aqui, 24 horas quase, fazendo comidinha para mim, fazendo pijaminha bonitinho para mim. Então, além dela ser minha esposa, é o anjo da guarda que eu escolhi. Graças a Deus que Deus me colocou no caminho. E assim a gente fica pensando, né? Quanta coisa eu sou cobrado, a gente fica nesse momento de reflexão, a gente fica pensando quanta coisa errada a gente fez. E nós reencarnamos para corrigir esses deslizes que a gente teve nas encarnações passadas, né? Eu fico vendo que eu não consegui ainda, como o Daniel falou ali antes, não estou conseguindo, Daniel. Não estou conseguindo ainda, deslize, saio fora da estrada todo dia. Todo dia estou errando, todo dia estou derrapando. Vou botar os pneus lameiros para não derrapar tantos. Eu estou tentando, me esforçando para ver se eu consigo ser um pouquinho melhor. Mas eu estou vendo, quando eu deito, quando eu durmo, tenho sonhado comigo mesmo, né? E sonho que eu estou trabalhando para melhorar. E vejo que tem muita coisa para fazer nessa encarnação ainda. Eu não estou conseguindo. E como as leis de Deus estão na nossa consciência, a minha consciência me cobra todo dia muito mais agora que antes. E vem as reminiscências da minha juventude, quando eu era criança, da minha juventude, todos os erros que eu cometi. Parece que é uma coisa tão... A gente fica tão triste assim, puxa vida, por que está vindo à tona tudo isso? Para mim ver que eu estou saindo fora do caminho, e retomar o caminho de volta. Essas são lembranças que estão para mim já está errando, vou trazer, passar esse filmezinho para te não esquecer. E, graças a Deus, eu estou tentando melhorar. Com a ajuda da prece de vocês, prece de muitos amigos que Deus colocou no nosso caminho. Essa família aqui que a gente tem de vocês, acho muito legal, a gente se sente feliz com isso. Estou tentando, Daniel, se Deus quiser, eu vou desenvolver um pouquinho de humildade no meu coração, que as pessoas olham pelo nosso perfil e digam, é tão bonzinho, será que eu sou tão bonzinho assim? Como eu sou cobrado de 24 horas por minha consciência, as pessoas dizem, não sou tão bonzinho, não. Fiz muita coisa errada na minha vida e nas reencarnações passadas, que foi muito. E infelizmente, nos 5 anos de vida que eu tive na juventude, eu fui muito... Voltei às reminiscências do passado, de vidas passadas, me cobrou muito isso aí. Isso aí me deixava muito triste, me apavorava quando ia dormir, sentindo tudo isso aí que me acontecia na vida. E agora, começou a voltar tudo de novo, sendo cobrado de novo isso aí. E, meu Deus, nesse dia de reflexão em casa, puxa vida, tem que orar muito ainda, viu? Trabalhar muito dentro de mim para ver se eu consigo sair dessa. Eu vou sair, sim, com a ajuda dos amigos, das peças dos amigos, e meu esforço também. É isso que eu tinha para falar. Desculpa, para mim foi um desabafo também, viu? Obrigado, senhor Edgar. Nós estamos aqui para caminharmos de mãos dadas, todos nós. Gorete, pode falar, Gorete. Então, sobre o que o senhor Edgar falou, né, sobre a cobrança e sobre o passado, eu escutei hoje uma palestrinha que falava sobre isso, que o palestrante dizia que a gente não, assim, a gente não precisa brigar com o nosso passado, com aquilo que aconteceu, com os nossos desacertos, porque, na verdade, contribuíram para que nós fôssemos como somos hoje, para chegarmos até aqui, para estarmos na doutrina, para termos fé em Deus, coragem, perseverança, né, nesses momentos que a gente enfrenta, cada um tem as suas provas, seus problemas a enfrentar.
que, na verdade, nós não chegamos aqui, não caímos de paraquedas, né? Que é uma construção. O que nós somos hoje é uma construção que tem a ver com o nosso passado, né? A gente nasceu bem simples, sem saber muita coisa, lá, né, há muito tempo atrás. E que os nossos desacertos, os nossos erros, né, os nossos perrengues, como diz acho que é o Haroldo Dutra que fala, né? Perrengues, acho que é. E contribuíram para que a gente hoje possa ser a pessoa que somos, o espírito que somos, né? Buscando sempre mais lucidez espiritual. Hoje estamos aqui graças a tudo que aconteceu no passado, de bom e de não tão bom, né? Para que hoje a gente pudesse ser o que somos. Então, seu Edgar, ó, nada de ficar pensando no passado. Tá tudo bem, estamos todos nessa, todos. Tem horas que a gente acha que não vai, né? Não vai para frente, mas a gente vai, graças a Deus. Temos os amigos, né? Como diz o senhor, amigos espirituais, amigos encarnados, aqueles que nos amam, os nossos familiares, esposas, ou maridos, ou amigos, os filhos, e às vezes amigos mesmo, né? Também. Fique com Deus. Obrigado, Gorete. Isso é um fato, né, Gorete? Nosso passado nos auxiliou nessa construção, nosso dia a dia, né? Nós vamos criando nosso futuro também hoje. E cada tempo foi seu tempo. Naquele tempo, nós achávamos que estávamos certos nas atitudes que tomamos, né? E serviram de exemplo. Algumas nós quebramos a cara, outras não. E aí a gente vai, por erro e acerto, vai moldando a nossa jornada. Mas quando a gente encontrou essa luz que é o Evangelho, aí nós tomamos o caminho seguro, né? Isso é que importa. É hoje e daqui para frente. Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma colocação? Todos tranquilos? Kátia? O que eu quero falar a respeito, né, do que o seu Edgar colocou, e a Vita também colocou quando ela disse que se afastou e que depois retornou. O que eu penso a respeito, porque eu sou muito ansiosa nessa coisa de aproveitar muito essa minha estadia por aqui, né? De fazer tudo certo. Meu Deus, o que é que eu faço aqui? Será que eu estou errada por dizer não? Será que eu deveria repensar? Mas quem sabe eu tenho que, de repente, meu exercício é dizer não. Então, da mesma forma que o seu Edgar colocou, eu também me cobro muito. E olha que eu estou não nova de idade, mas muito nova agora, na doutrina, né? Eh, Vocês muito provavelmente já tiveram um tempo maior aí nessa estrada, né? Então, o que eu penso a respeito disso, e isso me tranquiliza um pouco, é de que cada vez que a minha consciência me cobra, cada vez que eu me preocupo, o que é que eu devo fazer, qual é o caminho, eu penso que no dia seguinte, eu acordo melhor. Eu acordo melhor como espírito, porque eu refleti sobre aquilo, né? Então, acho que cada vez que a pessoa se afasta de um estudo, de uma casa espírita, quando ela volta mais amadurecida, ela volta mais inteira, né? E é assim que eu me vejo, cada vez que eu erro, ou que eu me cobro, ou que eu estou na incerteza, eu volto mais inteira para o meu propósito, né? Então, é isso que eu penso a respeito dessa coisa que a gente sente todo dia, né? Dessa dúvida no nosso caminhar, às vezes a nossa incerteza, às vezes a cobrança da nossa consciência, é de que a gente volta mais inteiro no dia seguinte. Era isso. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Vita, pode falar, Vita. Você tem completa razão, Kátia, no dizer que a gente volta mais inteiro e a gente volta realmente. Eu me afastei a princípio por razões familiares, né? O nascimento da minha neta, a Marilene sabe que quando a gente
é babá dos próprios netos, não é fácil, ela também foi. Então, não é brinquedo, né? E então, mas isso também depois não pode se tornar uma desculpa para que a gente não retorne, né? E a gente acaba no comodismo. A gente acaba querendo se acomodar nessa situação e tudo mais, só que como a gente comentou hoje no nosso estudo, a nossa consciência não nos deixa mais ficar de fora. A nossa consciência não nos permite não voltar, porque eu voltei tão feliz ao meu estudo na casa espírita, não que o nosso estudo não seja importante, ele é importantíssimo. Ele é tão importante que ele me fez ver o que eu deveria voltar, e a minha consciência continuou mexendo com a minha consciência. Ou seja, você estudando online ou você estudando na casa, o estudo te puxa. A tua consciência não é mais a mesma. A nossa consciência nos cobra a nossa posição perante o Criador, né? Do caminho certo, que nós queremos realmente nos modificar, que nós queremos realmente uma vida diferenciada, né? E quando você chega na casa, você sente uma vibração diferente, né? Porque, afinal de contas, o trabalho que a espiritualidade tem e nos prepara uma casa tão maravilhosa, um lugar tão maravilhoso, para tudo aquilo que você precisa, porque a gente realmente se carrega. Você se carrega com a família, você se carrega com todos os tipos de coisa, né? E você chega lá, a espiritualidade bondosa está te esperando para te tratar, para te acolher, para te acarinhar, que nem digo eu, né? Você não sai a mesma pessoa. Você nunca mais é a mesma pessoa depois que você se propõe a ser uma pessoa diferente, né? Depois que a gente se propõe a sair da zona de conforto, que não é fácil, porque a viagem mais difícil que nós fizemos na nossa vida é a viagem para dentro de nós mesmos, né? Então, isso aí para mim foi muito importante, e essa nossa família, desse nosso grupo, do grupo do Daniel, é uma família para mim importantíssima. Importantíssima, eu tenho verdadeira adoração e oro muito por vocês e peço a Deus que Deus me dê saúde e que faça com que nós ficamos ainda por muitos anos juntos aqui. Obrigado, Vita. É uma coisa importante que a Vita disse. Nosso grupo é excepcional. Não tem a menor sombra de dúvida. Eu me sinto realizado em fazer parte desse grupo. Mas o estudo na casa espírita é importantíssimo. Nós precisamos dessa convivência na casa espírita, né? Não podemos nos acomodar só no virtual. Porque aqui nós estamos tranquilos na nossa casa, sentadinhos no nosso sofá. Nós também precisamos frequentar a casa espírita e lá também receber, né, o auxílio da espiritualidade que compõe os trabalhos espirituais das casas espíritas, né? Então, nosso trabalho virtual, muito bom, mas é necessário a casa espírita também, né? Precisamos combinar os dois. Marilene? Eu gostaria de observar duas coisas que eu ouvi. Todos os comentários maravilhosos, mas eu queria chamar a atenção da Kátia, querida. Assim, ó, não importa o tempo que a gente conhece a doutrina, cada um de nós tem o seu tempo, e é bem provável que tu tenha, nesse curto espaço de tempo que tu considera, evoluído até mais que os que estão há mais tempo. Então, o tempo não conta. Isso aí é muito pessoal e cada um tem o seu momento. A gente conhece pessoas que estão há muitos anos na doutrina e ao contrário destas pessoas, a gente vê um recém-chegado mais comprometido, mais envolvido, mais atuante. Então, isso aí não conta, tá? Não se preocupem. O trajeto para Deus é individual, a gente chegou no momento certo na doutrina. E quanto aos comentários de Edgar, eu tenho certeza absoluta que se fosse o inverso, ele também estaria cuidando de mim. E ele se questiona muito,
mas podem ter certeza, o Edgar é uma pessoa muito especial. Faz 30 anos que a gente convive, ele é assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente admira. Ele é bastante espiritualizado, ele é muito resignado. Inúmeras vezes eu já vi o Edgar pálido de dor e ele não se queixa. Ele é muito resignado. E daí, para fechar com brincadeira, ele disse que ele tem orgulho de ser humilde. Ele é humilde, tá, queridos? E ele disse que tem orgulho de ser humilde. E com certeza, este grupo é um reencontro, eu tenho certeza absoluta. A gente não encontrou cada um por acaso. E a gente tem visto também inúmeras orientações a respeito de que nós, como espírito individual, a gente tem uma caminhada. É possível que no passado a gente já fosse também espírita. Ou, claro, teve outras religiões. E que bom que agora a gente progrediu. A gente progrediu tanto, às vezes eu também me conflituo. O Daniel falava nas resvaladas, o Edgar também. Eu me conflituo também muitas vezes de achar que eu pensava que estava melhor e estou ainda muito aquém. Mas uma coisa é certa, no passado a gente fazia coisa errada e achava muito bom, né? E hoje a gente se conflitua. Então a gente já progrediu. Hoje eu me cobro. Nossa, como eu pude fazer tal coisa, dizer tal coisa, eu magoei, né? Então a gente já se conflitua. Isso é progresso. Claro que é lento, muito lento e gradativo. Mas nós estamos chegando lá, podem ter certeza. A cada dia que passa a gente está melhor. Deus abençoe a todos. Nós amamos Obrigado. vocês. Obrigado, Marilene. A recíproca é verdadeira. E isso é um fato, né, Marilene? Toda vez que nós entramos em conflito conosco mesmos, é a nossa consciência despertando. Por isso que nós estamos em conflito. E isso é bom, porque ela está nos alertando. Quando nós não entramos em conflito mesmo e nos equivocamos, nós estamos no erro ainda sem ter consciência, né? Mas quando ela passa a despertar, é aquela história da janela suja, né? Que a pessoa viu o lençol da vizinha sempre sujo, o dia que ela limpou a janela, estava limpo o lençol da vizinha, então é a nossa consciência. Quando nós limparmos a nossa consciência, vamos estar bem. Então, eu estava pensando, poderia dizer, fazer tantas preces, tem preces lindas, mas eu lembrei de uma que há 2000 anos atrás, o grupo todo via Jesus se afastando do grupo e conversando com o Pai. E aí, então, eles se aproximaram de Jesus e disseram, Mestre, ensina-nos a orar. E ele ensinou esta linda oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.